Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 36 da série A Batalha da França. Nesta série, acompanharemos diariamente o desenrolar de uma das batalhas mais importantes da primeira fase da Segunda Guerra Mundial. 17 a 20 de junho de 1940. Neste dia, 17 de junho de 1940, a Batalha da França entrava no seu 39º dia, e o novo primeiro-ministro francês, o Marechal Philippe Pétain, anunciava publicamente a sua intenção de negociar um armistício com a Alemanha. Às 3 horas da manhã, Pétain ordenou que fosse enviado um telegrama urgente para o alto comando militar alemão, no qual declarava a sua intenção de negociar um armistício. E ao 12:30, Pétain dirigia-se pela primeira vez aos franceses, dizendo-lhes que era com o coração pesado que pedia que a guerra contra a Alemanha chegasse ao fim. A confusão tomou conta dos soldados franceses que combatiam na linha da frente. Algumas ordens diziam que o combate deveria terminar imediatamente, mas outras diziam o contrário. E os alemães, aproveitando-se do caos entre os franceses, avançaram em direção às cidades e portos importantes, com destaque para o avanço de mais de 150 quilômetros da 7ª Divisão Panzer de Erwin Rommel, em direção ao porto de Cherbourg, na Normandia. O restante das forças do general Heinz Guderian chegavam neste dia à fronteira franco-suíça, cercando de forma definitiva os quase 300.000 soldados franceses que ainda estavam entrincheirados na linha Maginot. À meio da tarde, um bombardeiro alemão atacou uma estação de trem na cidade de Rennes, que estava cheia de militares e refugiados civis. Um vagão repleto de munições foi atingido e explodiu, resultando na morte de mais de 800 pessoas. Mais tarde, nesse mesmo dia, o navio britânico de transporte RMS Lancaster era atingido por bombardeiros quando saía do porto de Saint-Nazaire. Seguiam a bordo cerca de 9.000 pessoas, 4.000 das quais perderiam a vida nesse ataque. E neste dia, 18 de junho de 1940, a Batalha da França entrava no seu 40º dia e os soldados franceses começavam a baixar as suas armas. A confusão ainda reinava nas linhas francesas, já que os alemães continuavam avançando a toda velocidade pelo interior francês. Neste dia, a 7ª Divisão Panzer do general Erwin Rommel, a famosa Divisão Fantasma, percorria quase 100 quilômetros e conquistava o importante porto de Cherbourg, na Normandia, capturando muitos soldados e oficiais britânicos e franceses. Ao mesmo tempo, outras cidades importantes também eram conquistadas, como Le Mans, Metz e Dijon. E a partir do porto de Saint-Nazaire, mais ao sul, os aliados concluíam a evacuação de milhares de soldados, mas todos os equipamentos pesados tiveram que ficar para trás. Diante da decisão francesa de se render aos alemães,
Neste dia, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill fazia um importante discurso no qual afirmava, mais uma vez, que o Reino Unido nunca se renderá, mas alertava a população para os tempos difíceis que estavam por vir. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. E neste dia, 19 de junho de 1940, a Batalha da França entrava no seu 41º dia e tinha início a heróica resistência do Saumur. Com a guerra já definitivamente perdida para os franceses e com o novo primeiro-ministro Philippe Pétain já em negociações com os alemães para um armistício, na escola de cavalaria de Saumur, os cadetes e oficiais, liderados pelo superintendente Coronel Michon, revoltavam-se contra a ordem de baixar as armas e montavam uma linha defensiva ao longo do rio Loire, entre Saumur e Genève. Como essa ação decorreu após a mensagem do Marechal Pétain do dia 17 de junho, que ordenou o fim dos combates, a Batalha do Saumur é vista como o primeiro ato da resistência francesa durante a ocupação alemã da França. As forças alemãs que avançavam pela região do Saumur eram compostas pela 1ª Divisão de Cavalaria, totalizando cerca de 10.000 soldados. Já o coronel Michon tinha à sua disposição menos de 800 cadetes, armados com alguns canhões de 25 mm, 35 metralhadoras, 3 blindados da Primeira Guerra Mundial, 4 morteiros de 81 mm, 7 morteiros de 60 mm e 2 peças de artilharia de 75 mm. Pouco tempo depois do início da batalha, juntaram-se alguns outros soldados de unidades vizinhas, elevando a força do coronel Michon para 2.190 soldados, que enfrentavam os mais de 10.000 soldados da 1ª Divisão de Cavalaria Alemã. Como conheciam muito bem o terreno, os cadetes do coronel Michon conseguiram segurar a investida inicial alemã, apanhando-os completamente desprevenidos. Mas o dia terminaria com os alemães cruzando o rio Loire em outras localidades, ameaçando cercar os franceses em Saumur. Os cadetes lutaram bravamente em defesa da sua honra, mas seriam obrigados a recuar no dia seguinte.
E neste dia, 20 de junho de 1940, a Batalha da França entrava no seu 42º dia e Benito Mussolini ordenava um grande ataque contra a fronteira francesa ao longo dos Alpes. Apesar da delegação francesa já se encontrar em Roma para negociar o armistício, Mussolini precisava urgentemente conquistar mais territórios franceses, para poder exibi-los como espólio de guerra na mesa de negociações. Por esse motivo, ordenava neste dia que 32 divisões italianas avançassem ao longo da fronteira, totalizando mais de 300.000 soldados, contra uma defesa francesa composta por apenas 80.000 soldados. Ao longo dos próximos dias, esse ataque, completamente despreparado e pouco coordenado, resultaria em mais de 6.000 baixas italianas, contra menos de 230 baixas francesas.